Boa noite, os irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso culto de domingo à noite, 23 de março. Como os outros demais cultos da semana, nós estamos realizando via vídeo. Enquanto houver essa restrição e a recomendação, nós não vamos nos reunir. Já foi explicado isso. Então você tem a oportunidade de, em sua casa, naquele horário que você estará vindo para o culto, assistir a mensagem e orar também pelos trabalhos da igreja local. Alguns que talvez não viriam por estar trabalhando, têm a oportunidade de depois ouvir a mensagem, porque elas estarão disponibilizadas no WhatsApp, no grupo Gabinete do Pastor. Também iremos disponibilizar no Facebook da igreja. E você pode até mesmo no Facebook compartilhar com seus outros amigos. Também o WhatsApp você pode fazer a mesma coisa, compartilhar com as outras pessoas a respeito do que você vai ouvir aqui esta noite. No começo de março nós começamos a pregar a respeito dos 10 mandamentos. E a nossa intenção era terminar agora, no próximo domingo, o último mandamento, mas não foi possível por conta de toda essa restrição. Então, quando voltarmos aos cultos normais, nós encerraremos com a mensagem dos 3 últimos mandamentos da Palavra de Deus ali encontrada em Êxodo capítulo 20. Então, essa noite nós vamos meditar sobre um outro assunto, e é um assunto que eu quero trazer, é baseado nesse livro que eu adquiri em 2010, e esse livro de Lewis Bailey, tem como título A Prática da Piedade. Esse livro foi escrito no século XVI. O Bailey, Lewis Bailey, ele estudou em Oxford em 1611, e o que ele fala aqui são princípios relevantes para os nossos dias. Então, é baseado nesse livro que nós vamos meditar essa noite. Não é uma cola da mensagem dele, mas eu tirei alguns pontos importantes que eu quero trazer para os irmãos. Mas antes nós vamos orar a Deus pedindo as bênçãos do Senhor sobre esta mensagem. Senhor Deus Pai, obrigado por mais uma vez podermos entrar na casa dos irmãos via internet. Te louvamos pela tecnologia, pelas ferramentas que nós disponibilizamos para fazer isso. E ó Pai, enquanto durar essa situação, capacita-nos cada vez mais para realizar essas mensagens e para edificar o teu povo. A tua igreja não está sozinha, a tua igreja ela está viva e ativa mesmo em toda a situação que estamos vivendo no mundo. Abençoa as outras igrejas, ó Pai, que têm tido a mesma preocupação de alimentar as suas ovelhas com a mensagem do Senhor. E eu rogo, ó Pai, que cada irmão tenha disciplina para poder ouvir a mensagem, meditar sobre ela e colocar em prática à medida do possível. Pedimos os favores e com a ajuda do Espírito Santo, capacita-nos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse livro que eu mencionei, A Prática da Piedade, basicamente ele trata do comportamento do crente em várias esferas da sua vida. Cada área da vida do crente, no seu dia a dia, ele traz alguma mensagem a respeito de como nós como crentes devemos nos comportar. E no capítulo 15, são 17 capítulos, no capítulo 15, ele trata do assunto a prática da piedade na glorificação de Deus em tempos de doença e na hora da morte. Ou seja, o autor fala de como se comportar nos dias de enfermidade e morte. Prometo que essa vai ser a última mensagem que tem como pano de fundo o coronavírus. Na semana que vem vamos tratar de outros assuntos. Mas o que eu quero também chamar a atenção é o prefácio desse livro, de um irmão em Cristo, Joel Bick. Ele é um irmão vivo ainda, e ele disse o seguinte: acompanhado pela bênção do Espírito Santo, este livro tem potencial para muito benefício. Esse livro, se você tiver desejo de adquirir ele, você encontra na internet, é da editora PES, você pode ali facilmente encontrar. Muito bem, quando Jó descobriu que estava enfermo, ele disse ali no capítulo 5 de Jó, versículo 6, que a miséria não vem do pó,
a aflição não brota da terra. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não vem por azar, a doença não vem por azar ou por acaso. Por detrás de toda a situação, nós temos um Deus controlando o universo. E eu quero antecipar aqui para dizer que as pestes, os males, as pragas que acometem nossa sociedade é fruto de um mundo contaminado pelo pecado. Sendo assim, saiba que o que passamos hoje é, em última análise, fruto de um mundo caído, pecaminoso. Mesmo crentes, estamos sujeitos a enfermidades. Se não for coronavírus, é dengue. Se não for dengue, é zika. E outras doenças que surgem no dia a dia aí, e outras que já existem, né? E que acabamos contraindo. O nosso corpo, ele está sujeito à enfermidade. E às vezes uma enfermidade que pode levar até a morte. No caso de Jó, quando ele escreve isso, ele estava fazendo uma ponderação a respeito do que estava acontecendo com ele. E a primeira atitude de Jó, e como crentes nós também devemos ter essa atitude, é ponderar o que está acontecendo comigo. É uma disciplina do alto? É Deus que está me disciplinando por algum pecado não confessado? O que é que eu tenho feito? O que é que eu pratiquei que Deus resolveu pesar a mão sobre mim? Medite sobre isso. E de repente, assim como Jó, você vai descobrir que você não cometeu nenhum tipo de pecado que poderia ser usado por Deus para pesar a mão sobre sua vida. Então, Mills Bailey, ele nos traz 10 meditações derivadas dos fins para os quais Deus envia aflição sobre o seu filho. Se não é para correção de pecado, quais são os propósitos de Deus para nos mandar uma enfermidade? Quais são os propósitos de Deus para cometer uma sociedade a uma praga, a uma peste? E como crente, como que eu devo entender isto? Então eu vou listar, são 10, não serão cumpridas, mas anote aí e medite sobre elas. A primeira situação, Deus envia aflição, porque pelas aflições, Deus não somente nos corrige dos nossos pecados, mas opera em nós uma profunda aversão a todo tipo de pecado. E assim, nos impede de cairmos em outros pecados. Como eu disse, se você não está sofrendo por causa de um pecado, e surge uma enfermidade, você então entenda que essa enfermidade, ela te faz ter aversão ao pecado. O Salmo 119, versículo 71, o salmista, ele escreve assim, Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, um dos propósitos da enfermidade é nos aproximar de Deus, fazermos chegar mais perto de Deus. Como dizemos, né? E uma vez, se eu não me engano, foi a nossa irmã Odete, que já está com o nosso Senhor Jesus, ela disse que Deus a colocou numa cama, deitada, olhando para cima, que era para ela poder olhar justamente para Ele lá no alto. Então, a enfermidade, ela nos afasta do pecado. A enfermidade nos faz rejeitar qualquer prática de pecado, ou nos cria uma sensação de desprezo pelo pecado e nos aproxima de Deus. É isso que Mills Bailey fala nesse seu livro. O segundo é que Deus nos envia aflições para selar nossa adoção, pois o Senhor corrige seus filhos, os quais Ele ama. Esse texto é bem conhecido, de Hebreus capítulo 12, versículos 6 e versículo 9. Nós vamos ler ele, onde diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige?
Então perceba, novamente, embora aqui nós estamos lendo de que a correção está vindo para um filho e, no primeiro momento, vamos pensar que está vindo por conta de um pecado, mas se não há pecado, não há uma rebeldia contra a palavra de Deus, Deus envia essa aflição porque Ele é Pai. E Ele está mostrando o seu selo de paternidade sobre nós. A aflição é um selo de adoção, não sinal de reprovação. Bailey comenta assim: o cristão mais fiel, abre aspas, o cristão mais fiel carrega a cruz mais pesada. Você já parou para pensar a respeito de servos de Deus do passado, que foram grandemente usados por Deus, mas que sofreram da mesma forma? Não tiveram vida fácil? Pega no Novo Testamento os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, todos eles sofreram, todos eles morreram. Aqueles que a Bíblia não relata como morreram, a história nos diz a forma em que morreram. E o único que não morreu de algum tipo de morte atroz foi João. Mas segundo consta na história, jogaram óleo quente sobre ele, e depois ele foi levado como preso na ilha de Pátimos. Mas todo servo de Deus, o apóstolo Paulo, por exemplo, quanto que ele sofreu. O apóstolo Paulo, ele não entrava nas cidades e era recebido como popstar. Em algumas cidades ele era apedrejado, desprezado. Isso só mostrava uma coisa, que Paulo estava no caminho certo, porque ele era filho do Pai Eterno. 3. Deus envia aflições para afastar os nossos corações do exagerado apego a este mundo, às suas vaidades, e incentivar-nos a desejar mais ardentemente a vida eterna. Já percebeu que quando a vida está boa, a gente não pensa na vida eterna? Se eu ganhasse aqui, por exemplo, uma herança, não vou dizer uma herança, vamos supor que eu fui pagar uma conta de água na lotérica, e a moça fala assim: olha, quer participar do bolão aqui, é R$3, não sei quanto é que custam, mas olha, o bolão aí da Mega, da São João, da Virada, sei lá, essas que tem, 300 milhões. Aí você jogou lá R$3, não sei quantas pessoas participam, vamos supor que 10 pessoas participaram desse bolão. Você ganhou 30 milhões. Você vai pensar na eternidade? Você vai talvez agradecer a Deus. Deus, o Senhor usou de uma forma, de uma maneira estranha, para que eu pudesse ganhar esse dinheiro. Mas você não vai pensar na morte. Pelo contrário, você vai projetar a sua vida até os 80, 90 anos. Mas quando surge a enfermidade, quando surge a provação, a primeira coisa que nós fazemos é pensar na eternidade. Os nossos corações começam a se desprender das coisas desse mundo, começa a olhar, como diz Salomão, como todas as coisas como vaidade. O irmão Russell Shedd, faleceu em 2016, se não me engano, finalzinho de 2016, ali acho que novembro. Eu lembro que ele deu um testemunho a respeito do que estava acontecendo com ele. Um irmão da Igreja Batista de Atibaia foi lá entrevistá-lo, e ele disse mais ou menos o seguinte: que eu nunca tive sofrimento. Ele disse o seguinte: eu nunca sofri na minha vida, e esse sofrimento que eu estou tendo hoje, que é o câncer, ele veio nesses últimos meses de vida, mas ele é uma boa experiência para mim. Palavras dele. Porque eu estou desmamando do mundo e desejando mais a eternidade. O sofrimento daqui dura pouco, comparando com aquela alegria que nós sentiremos na presença de Deus. Tudo que eu estou passando aqui é muito pouco. É normal para o crente sofrer. Estou muito feliz com essa experiência. Um irmão que morreu já com bastante idade, não lembro se foi com 80 e pouco ou 90 anos, mas ele já era bastante idoso, e basicamente está dizendo o seguinte: olha, a vida minha foi tão boa, que eu estava preso nesse mundo, e Deus enviou essa doença nos últimos meses para que eu pudesse desmamar, desarraigar desse mundo, sair desse mundo. E então as aflições
elas têm também essa função. Ela faz com que os nossos corações se desprendam, se desapeguem das coisas desse mundo. Deus, como um sábio, amoroso Pai, Ele amarga com cruzes os prazeres dessa vida para que os seus filhos não achem proveitoso ficar na terra, para que seus filhos não tenham alegria duradoura que possa substituir a alegria da eternidade. Basicamente é isso. Que nós possamos suspirar e ansiar pela vida eterna, onde encontramos alegria sólida e permanente, não só nos momentos de aflição, mas nas aflições tendemos a olhar mais para a eternidade. E se ela surge para nós, e eu creio que muitos crentes nesses dias têm pensado sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Algumas discussões teológicas surgiram em meio a essa situação, e nós sabemos que existem divergências escatológicas, mas basicamente todas elas apontam para a volta do Senhor Jesus Cristo. Se nós estivéssemos vivendo um momento de grande boom econômico, de prosperidade, a maioria não estaria pensando. Talvez estaria pensando onde passar o próximo feriado. Na praia, no campo, viajar para a Europa. Como é impossível isso hoje, as pessoas estão pensando como seria bom que a eternidade estivesse próxima. O quarto item é que por meio das aflições e enfermidades, Deus exercita seus filhos e neles as graças que lhe concede. Ou seja, Deus refina a nossa fé como o ouro é refinado pelo ourives. 1 Pedro 1, versículo 7, basicamente ele fala isso no seu versículo. 1 Pedro 1, 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Você sabia que a camomila pisada cresce melhor e mais aromática? Eu não sabia, fiquei sabendo estudando agora. Ou seja, se você pega uma camomila e planta ela e deixa no cantinho e protege ela, ela não vai ser tão mais cheirosa e não vai crescer com tão mais robustez se ela tivesse sido pisada. Então, o sofrimento, ele nos refina. O sofrimento, ele nos aperfeiçoa. O sofrimento, ele nos faz melhor. A vida do crente é assim. Eu gosto muito de O Refúgio Secreto. Eu li o livro umas 3 vezes, o filme acho que eu assisti umas 10 vezes. E eu gostaria que ele fosse até relançado, refilmado por essas empresas evangélicas que fazem filmes cristãos. E o que me chama a atenção na vida de Corrie ten Boom e da sua irmã Betsy, mas especificamente na vida dela, que ela saiu viva, né? Betsy, ela saiu para a eternidade, e Corrie ten Boom ainda saiu viva para poder proclamar as maravilhas de Deus no tempo em que ela ficou lá no campo de concentração. Mas o que aquela mulher sofreu a capacitou, a refinou, a sua fé ficou mais apurada. Não era uma dor de dente que ia fazer com que a fé dela fosse confrontada. Muitas vezes o sofrimento refina a nossa fé. E o crente, na aflição, ele é fortalecido. Pense nisso, nessa época de restrições. Você não pode ir no shopping, você não pode ir nos parques, você não pode viajar. Fique em casa com a família, leia a Bíblia, pegue um bom livro, alimente a sua fé. Você vai ganhar muito mais do que se estivesse gastando tempo indo para o shopping, para o cinema, para um parque, para um teatro. Tá? O quinto é que Deus envia aflições para mostrar ao mundo a veracidade e sinceridade do amor, do serviço de seus filhos. Todo hipócrita
serve a Deus enquanto ele recebe de Deus as bênçãos. Ou seja, o crente falso, ele serve a Deus enquanto Deus o faz prosperar. Foi desse pecado que o diabo acusou Jó. Olha, ele só é tudo que é, ele só teme ao Senhor, ele só presta culto e faz holocaustos, porque o Senhor dá bênção para ele. Ele é rico, tem uma boa família, tire tudo disso dele. Jó provou que era um servo fiel de Deus porque ele passou no teste. Mas o falso crente, quando surgir as primeiras provações, as primeiras dificuldades, ele espirra, ele vai fora. O verdadeiro crente, ele sabe que a aflição testará a sua fé, e o mundo verá isto. O fiel e verdadeiro filho de Deus sabe que o sofrimento, a perseguição, são marcas mais que verdadeiras do sincero servo. Jó 13,15 diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó não abria mão da fé em Deus, mesmo que Deus lhe tirasse a própria vida. Conhece aquela história que um professor de classe de crianças, ele perguntou para os seus alunos, contou uma história de um país onde a igreja é perseguida e os crentes foram colocados no paredão, e o general disse assim: aquele que negar a fé em Jesus Cristo, eu vou deixar sair pela porta, vai sair vivo, mas quem mantiver a fé em Jesus Cristo, eu vou mandar fuzilar. Aí um rapaz levantou a mão e falou: eu nego a fé, eu rejeito Jesus Cristo. E depois, quando ele saiu, ele justificava dizendo o seguinte: não, eu falei isso porque dessa forma eu posso evangelizar mais. Quem vai dar crédito ao testemunho de uma pessoa que nega a fé em Jesus na hora do paredão? A aflição, as pessoas veem em nós e vê, como nós falamos no vídeo da escola dominical, o mundo vê a aflição em nós e vê verdadeira fé, porque nós não nos esbravejamos, diferente do incrédulo que esbraveja, que reclama. Onde está Deus que permite que isso aconteça comigo? O verdadeiro crente, ele olha para o alto e vê que o socorro vem do Senhor. O sexto item diz que a aflição santificada é uma ajuda singular para fortalecer a nossa conversão. Interessante, nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, mas de vez em quando nós precisamos, como que passar por um teste para ver se essa conversão é genuína. É fazer com que essa situação adversa possa fortalecer aquilo que já existe em nós. Lá em Oséias 5,1 fala que Israel voltou-se ao Senhor na época de angústia. Êxodo 3,7 diz que os fardos pesados do Egito fizeram Israel clamar a Deus. As inquietações do rei Davi o conduziram a orar. Salmo 86,7. Ezequias, quando soube que ia morrer, que estava doente, ia morrer, ele buscou ao Senhor na doença. Isaías 38, versículo 2, versículo 3. O filho pródigo, ele suplica e volta para a casa do pai, que o aguarda cheio de graça e misericórdia, lá em Lucas 15. O sofrimento, a aflição na vida do crente o faz se aproximar de Deus e faz com que a sua fé seja fortalecida, porque ele corre até Deus. Ao contrário do item anterior que eu disse, que o hipócrita, ele enquanto prospera, ele está com Deus, mas a hora que vem a aflição ele foge, ele abandona Deus. O verdadeiro crente, ele se volta mais para Deus e a sua fé é mais fortalecida. Ele não está buscando a Deus por um outro motivo senão para confirmar aquilo que ele tem no coração, que é a sua fé genuína. Jesus Cristo, ele nunca impede que o pecador chegue a ele, ainda que venha arrastado pelos temporais da aflição e da miséria. Ele nos recebe, e se você é crente no Senhor Jesus Cristo, está passando por uma provação, está passando por uma aflição, eu não estou nem falando de coronavírus, que
segundo dizem, não mata, ou não é tão letal assim em camadas mais jovens da sociedade. Mas se você descobrir que tem um câncer, e se você descobrir que tem uma outra doença que vai reduzir tua vida pela metade, ou o médico diz que, olha, a doença que você tem não tem cura, e eu também não sei quanto tempo você tem de vida, o que você fará? É nesse momento que a aflição, ela vai te fortalecer, vai fazer você chegar perto de Deus. Que Deus nos ajude. Falando isso é fácil. Eu sempre brinco com os irmãos sabem disso, que toda vez que eu prego algo a respeito de alguma desgraça, o diabo já vem na minha mente e fala, vai falando isso que você vai ver só o que acontece. Mas a gente tem que estar preparado para saber que é possível acontecer coisas indesejáveis nas nossas vidas, mas que a nossa fé seja fortalecida na aflição. O 7º item diz que a aflição produz em nós piedade e compaixão para os nossos irmãos na fé, que perecem angústia e miséria também. Ou seja, a minha aflição fará com que o meu coração se volte para um irmão que está também passando por aflição. Ou uma aflição que eu passei no passado, uma angústia que eu passei no passado, fará com que eu me aproxime do irmão que está passando por um momento difícil hoje. Nos fará altruísta. Nós iremos nos compadecer daqueles que sofrem também. Nós iremos nos identificar com ele, assim como Cristo se identificou conosco por meio do seu sofrimento na cruz do Calvário. Hebreus nos fala isso. Então, é um momento propício para nós chegarmos para os nossos irmãos que estão sofrendo e nos identificarmos com ele e ajudá-los. Talvez alguns vão passar até por necessidade financeira, e como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que estar aqui atentos para socorrer esses irmãos que porventura venham passar por necessidade. O 8º ponto que o Lewis Bailey ele destaca no seu livro, diz que Deus faz uso das nossas aflições como meio de manifestar a outros a fé e as virtudes que Ele nos concedeu também, para fortalecer aqueles que estão desanimados. O incrédulo, ele olha para nós e fala, aquele ali é um verdadeiro crente, ele está sofrendo, mas não abandonou a fé, ele crê em Deus, ele confia em Deus. Agora, o que eu estou dizendo aqui, não é aquelas palavras de vitória que muitos crentes dizem aí, em nome de Jesus estou curado, está amarrado Satanás e essa doença acabou. Não. Ele confia em Deus, ele sabe que Deus pode curá-lo, mas sabe também que talvez não haja cura. Mas nele se manifesta uma fé que leva os desanimados a confiar também em Deus. Aqueles que não proferem fé em Jesus Cristo, vê por meio da aflição do crente uma genuína fé, e muitos vão desejar a mesma coisa. Tiago capítulo 5, versículos 10 e 11, ele diz assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O exemplo de Jó nos anima. O exemplo de servos do passado nos anima. Os profetas, os homens de Deus que sofreram, nos anima. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos rodeados, conforme Hebreus fala, de uma nuvem de testemunhas, de pessoas que almejaram a pátria eterna, sofreram, mas hoje gozam da presença do seu Salvador. Que a nossa fé possa despertar no incrédulo ou no desanimado uma fé genuína também. O 9º ponto diz que pela aflição Deus nos vai conformando à imagem de Cristo. Ou seja, nós nos tornamos semelhantes a Cristo, que sofreu por nós. Hebreus capítulo 2, versículo 10, nós lemos assim: porque convinha que aquele que por
cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Nós nos assemelhamos a Cristo ao sofrer, e nós iremos cada vez mais sermos semelhante à imagem de Cristo por causa das aflições. Romanos 8, versículo 18, diz que logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem... Desculpa, é 8, 18, não 9, 18. 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória de Cristo, que será revelada um dia em nós, não se compara com os sofrimentos dessa vida. Descansemos nas promessas preciosas de Deus. Quando por um tempo tivermos tomado a semelhança em seu sofrimento, tivermos lutado e vencido, seremos coroados por Ele, e com Ele nos assentaremos em seu trono. Estaremos com Ele para todo sempre, eternamente. E por fim,